Agora, Larissa, eu gostaria de trazer para cá a figura de Michele Bolsonaro. Algum tempo atrás, eu tive um relato de uma conversa que teria ocorrido entre Eduardo Bolsonaro e um interlocutor que falou comigo. Foi a primeira vez que eu ouvi com mais intensidade essa ideia de uma candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, em que Eduardo teria dito: olha, se eu não for o candidato vai ser o Flávio e acabou, e não vai ter discussão, e a gente não pode deixar o sobrenome Bolsonaro fora da urna. E aí eu perguntei para essa figura: mas e a Michele? Porque nas pesquisas ela apresenta um desempenho muitas vezes ali semelhante ao de Tarcísio de Freitas, teria um potencial eleitoral relevante, e o próprio Palácio do Planalto a vê como um nome forte, que pode dar trabalho para o presidente Lula. E aí essa fonte virou para mim e disse o seguinte: só vou te dizer uma coisa, Clarissa, os filhos não estão nem um pouco felizes com a Michele Bolsonaro, a relação já era tensa antes, e desde que o pai foi preso, eles estão ainda mais incomodados, acham que ela tem que parar de viajar o Brasil inteiro com PL Mulher e dar mais suporte para ele nesse momento. Ele veio com essa conversa, mostrando ali um atrito mesmo, um incômodo dos filhos com a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, a gente de fato parou de ouvir falar em Michele Bolsonaro presidente. Isso desapareceu, tem esse componente do Senado, como a Isabel trouxe, mas fica aí essa briguinha interna do bolsonarismo também impactando aí nessas articulações. E o que você andou sabendo sobre Michele Bolsonaro? Ontem, e a gente trouxe isso, né, durante o fim de semana, no início do dia de ontem, que teria ali uma reunião no PL com todos os membros ali da diretoria, com os parlamentares em maior destaque e, em especial, com os filhos de Jair Bolsonaro e com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O que me pontuaram? Essa reunião ali foi uma tentativa de alinhamento de discurso. O próprio Theo Cury, nosso analista, trouxe inclusive que a defesa estava passando alguns detalhes jurídicos para toda a equipe do PL. Mas um detalhe que me chamou muito a atenção dos relatos que eu ouvi de alguns parlamentares que compareceram a essa reunião foi a postura de Michele Bolsonaro. Primeiro, que Michele teria chamado para si, teria feito, não vou nem dizer um discurso, Clarissa, mas uma fala ali inicial, meio que pegando o tom de que eu estou aqui e vou comandar também um discurso quando se trata da prisão do meu marido. Flávio Bolsonaro também teve um espaço de fala nessa reunião. Mas da Michele Bolsonaro disse que num certo momento ela se emocionou, teria chorado ali, pedindo especialmente num tom de cobrança que não fique um disse-me-disse sobre Jair Bolsonaro. Me disseram que Michele Bolsonaro, inclusive, disse que tem parlamentar falando uma coisa, tem outros falando outra, tem gente falando que é preciso acelerar ali um nome do Centrão, como se fosse uma tentativa de, segundo Michele, deixar Bolsonaro de fora de qualquer decisão. E que durante essa reunião ela pediu um alinhamento de discurso e que, emocionada, pediu para tentarem ajudar nessa questão de que Jair Bolsonaro continua sendo um líder e quem mais sofreria, teria sido palavras da ex-primeira-dama, com a prisão dele, seria a própria Michele Bolsonaro, que ninguém poderia falar por ele, Bolsonaro, muito menos por ela, Michele Bolsonaro, que caberia a ela essa fala e que era preciso respeitar o momento de Jair Bolsonaro e não trazer ali uma espécie de aceleração quanto às decisões para as eleições do ano que vem, Clarissa.